Você esteve lá? Você foi lá ou não? Não, não, ainda não. Não tem Legal. condições ainda. Me fala uma coisa, na tua dissertação você fala na ciência enigmática, o discurso sobre o inefável. Fala um pouquinho sobre isso. Essa é uma parte interessante que a gente encontrou, né? Quando eu fui pesquisar sobre a infinidade do universo, no pensamento dele, né? Interessado sobre como, se ele seria, então, se ele seria o primeiro a ser do Ocidente, né? Da cristandade, né? Da época ali, a afirmar a infinidade do universo. Esse era o meu interesse. Se ele já tinha afirmado isso antes de Giordano, né? Você fala bastante do Giordano Bruno. O seu interesse inicial foi pelo Giordano? Sim. Não, eu me interessava muito pela essa questão da revolução científica, né? E como que se chegou, né? E aí eu fui pesquisar as origens da revolução científica. O Giordano ele viveu no século XVI, foi? Foi no século XVI. Ele morre em 1600. Morre em 1600, então foi no século XV que ele viveu? Não, 1500 a 1600, é do 16. século XVI. Ele morre queimado, né, na fogueira. Queimado na fogueira. E, Por esses mesmos motivos. Interessante, uma das coisas interessantes, né? É isso, por ele, esses dois motivos estavam lá, que é dois motivos que o próprio Nicolau de Cusa chegou a ser vice-papa, né? Ele chegou, foi muito longe na carreira dele, ele virou cardeal, depois ele virou legado papal, depois ele se torna vigário-geral da igreja, em 458, e as teses deles era, né, que o universo é ilimitado e que existem limitados planetas no universo com limitadas formas de vida, né, nesses planetas também. E William, acreditava. vou fazer um parênteses. Isso aí né, assim, eu sabia que você ia tocar nisso, eu já Uhum. andei lendo a respeito disso. Eu fico imaginando como é que no século XV Século um XV. cara perceber que o universo era ilimitado. Eu Uhum. entrevistei aqui no canal, se você procurar aí, você vai ver uma entrevista com um astrofísico, que fez Uhum. mestrado e doutorado estudando estrelas e, por tabela, o universo. Está aí no canal. Ele é da Universidade Federal de Santa Catarina. E eu gosto muito de astronomia. Eu já fiz cursos com astrofísicos que estiveram na NASA, eu acompanho canais sérios aqui, e hoje, assim, é claro e cristalino, através da ciência, a percepção de que o universo a estrela mais distante que se conhece é aquela cuja luz consegue sair dela e chegar até a Terra. Quer dizer que depois dela não se sabe o que tem. E é uma distância assim, imensa, imensa. Como é que esses caras lá do século XV e XVI perceberam que o universo ele era ilimitado? Na verdade, eles chegaram a afirmar ou fizeram suposições? Infinitas finiens e infinitas finíveis. E aí é uma mesma infinidade que se divide em duas. A infinidade que finitiza e a infinidade que é finitizável. Isso é um discurso totalmente que toca o limite do discurso, né? Como se fosse né, lembrando o Zen budismo, um koan, né? Que o mestre fala um enigma e o discípulo fica perguntando sobre aquele enigma até atingir a iluminação. É uma coisa muito próxima, assim, que acontece com o Nicolau. E aí ele pretende, e aí todas as obras dele, ele ele cria um enigma novo. William, quase todos os místicos da Idade Média, ou já na Antiguidade Tardia, e os místicos de hoje, porque está assim, viu? Dentro da academia está assim de místico que não se revela.
Eu não sou nada bobo, eu fico aqui conversando, eu fico só olhando, eu fico analisando o pano de fundo do discurso para fazer a leitura de onde eu, assim, com quem eu estou conversando, que não é revelado. Eu vou atrás do pano de fundo do discurso, eu vou atrás da hermenêutica, das chaves utilizadas, em silêncio aqui, só fazendo a minha leitura. Mas uma coisa é comum, eu não encontrei nenhum místico que queira falar de uma maneira explícita sobre a iluminação. Nenhum gosta de falar, como se ele guardasse as 7 chaves. E é assim que é, e tudo bem, está tranquilo. Mas me fala uma coisa, sobre a obra do Nicolau de Cusa, fala um pouco sobre a obra dele como um todo, o que você viu, o que você não viu, sobre os sermões dele, as pregações. Fala um pouquinho. A relação dele, então, com o Papa, ele era como se fosse um vice-papa, e então ele estava no topo da organização eclesiástica e não vamos falar sobre isso não, porque vai ser um papo futuro, porque você está pesquisando no doutorado. E ele foi submetido a um processo de Santa Inquisição, não obstante estar no topo da organização. Na outra entrevista, mais para frente, quando der aí, quando avançar mais a sua pesquisa no doutorado, nós vamos conversar sobre isso. Eu queria que você falasse agora sobre a obra dele. Tá, não, Deodota, ele não foi submetido ao processo, ele foi acusado por professores aristotélicos da universidade, né, de Heidelberg, por um professor. Esse é o meu objeto do doutorado agora, que eu decidi estudar um pouco melhor, né. Ele só foi acusado, não chegou a ser submetido, então? Não chegou. Ele foi, assim, teve uma certa repercussão, porque naquela época era assim, as obras eram geralmente endereçadas a monastério, né? Nicolau escrevia as obras dele e endereçava um monastério, a outro. As obras não tinham um grande impacto, né? A obra de Nicolau de Cusa é uma dessas, que agora que ela está sendo revista, né? William, é correto falar que os místicos que deixaram as suas obras, né, neoplatônicos da Idade Média, ficaram no porão da história eclesiástica justamente em função do fato de que a teologia dominante era aristotélica e os baniu da história durante muitos séculos. É correto afirmar isso? É opinião. Não, fica tranquilo que eu quero só a sua opinião, entendeu? Nada acadêmico. Nada acadêmico. A gente fica super relutante em dar uma opinião tão grave assim, né? Mas eu fui instigante. Mas é legal. Então é um bate-papo aqui com um amigo.